Olá, comunidade. Então, estamos aqui para mais um vídeo, né, sobre filosofia e vida. E aí, eu achei bom trazer para vocês hoje uma questão a respeito do conceito de harmonia, porque é um conceito que favorece muito fazer essa aproximação da linguagem com o corpo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né, que eu estudo. Quando a gente pensa em harmonia, geralmente fala em harmonia, a gente pensa que harmonia é um lugar a se chegar, né? Que harmonia não é um lugar. A harmonia é um processo, a harmonia é um movimento, não é um lugar a se chegar. E a própria etimologia da palavra harmonia remete a isso, essa questão, né, do processo e não de um lugar a chegar, né? Então, olha só que interessante que é a etimologia, né, da palavra harmonia, que vem do grego harmonia, que quer dizer ajuste, ajuste. É combinação, né? Por exemplo, se ajusta uma peça na outra, você combina a peça na outra. E nisso elas concordam, né? Naquela combinação, né? E também se poderia usar a harmonia em grego para dizer que é um modo de encaixar, né? Um modo de combinar as coisas. Vem de uma raiz indo-europeia, AR, né? Que quer dizer encaixar e articular. Então, vamos ficar aqui, né, para o nosso interesse específico, a questão do articular, né? Por quê? Porque armos, né, que depois virá harmonia, também significa articulação do corpo. Articulação do corpo. Bom, então vocês já viram aqui em alguns vídeos, né, que eu trouxe para vocês, o quanto que a gente tenta entender a linguagem como uma abstração da experiência sensório-motora, né, do nosso corpo, tal como ele é bípede, articulado, criativo, por sua própria natureza, produtor de cultura e culturalizável para ganhar forma. Nós somos esse corpo cheio de partes, né? Cheio de articulações, hipercomplexo, que fica em pé, que é capaz de fazer malabarismo, né? Que é capaz de produzir um avião e voar, que consegue nadar, que dá saltos, que cria posições, formas de comportamento, formas de etiqueta, rituais com gestos complexos, né? Então, é um corpo de partes, né? Que para se organizar, fazendo sentido e significando alguma coisa, é preciso um encaixe, né? É preciso um encaixe contínuo, uma combinação contínua das partes com relação a um todo para obter um determinado resultado, né? Então, olha que bonito, né? A harmonia tem a ver com a articulação do corpo, a articulação das partes para organizar o sentido ou o significado de um todo. Isso na postura humana, né? Essa compensação de desequilíbrios. A harmonia é o processo pelo qual um desequilíbrio é compensado em função da organização criativa de um todo, né? Vocês já pensaram que a harmonia podia ter a ver com articulações do corpo? Bonito, né? Então, agora vamos pegar esse conceito e aplicar um todo como um todo social, por exemplo, né? Então, a harmonia com relação a relações sociais. Então, você imagina a sociedade como um todo, tipo um corpo humano, que não está pré-determinado, porque ela vai produzir forma, né? As sociedades variam muito e evoluem, se transformam. Então, é como o corpo, né? Vai produzindo novos sentidos associados a novos significados na medida do movimento das articulações, das posições, de modo de organizar relações de produção, de trabalho, as instituições de criação, de produção de novas gerações, de criação delas, a relação com a morte, etc. Pá. Varia muito, né? Como o corpo humano varia muito também, né? Na sua forma de produzir-se no mundo, né? A relação com o outro. E a sociedade também. Então, é um todo que não é um todo pré-determinado, né? Não tem um todo dado, então a gente encaixa naquele todo dado. Isso seria uma visão de mundo assim mais fascista. Olha, a organização possível é só essa, e todo mundo encaixa ali, tenta encaixar ali, né? E qualquer coisa fora disso é considerado degeneração, é considerado um perigo de corrupção, né? Da forma perfeita. Mas, no sentido que a gente está falando aqui, né, da harmonia relacionada a esse corpo nosso, o todo também é criativo, ele também é uma resultante criativa que vai se transformando, vai sendo modelado,
pelo movimento, pelos desenvolvimentos tecnológicos, pelas invenções humanas, né, do corpo humano, e vai alterando esse todo, né? Então, você imagina, por exemplo, uma situação em que o MST, por exemplo, né, que é um grande movimento social exemplar. Algumas pessoas falam, ah, o MST ele produz desarmonia, porque ele ocupa terras, porque ele causa. Ou então o movimento do sem-teto, né? Nossa, ocupa o prédio, rouba, nananana. Bom, será que, do ponto de vista que a gente está falando, isso são movimentos desarmônicos ou harmônicos, né? Processos harmônicos ou desarmônicos? Pelo que a gente está vendo aqui, são processos harmônicos, de harmonização. Por quê? Porque visa compensar os desequilíbrios com relação a um todo. Então, se algumas pessoas não têm teto, não têm comida, não têm onde morar, não têm o que comer, não acha condições de produzir sua subsistência na mesma sociedade, elas precisam entrar num processo de criar recursos para compensar este desequilíbrio de que alguns acumulam bilhões, que é uma quantidade que a gente não consegue nem imaginar, e outros não têm acesso, têm medo de não poder comer ou não poder pagar uma conta de luz e etc. Olha a situação, né? Olha o desequilíbrio. Então, o processo de harmonia vem para compensar esses desequilíbrios. Então, um movimento como o MST, movimento como o do sem-teto, né, o sem-terra, sem-teto, eles são movimentos de harmonização, tentando compensar desequilíbrios neste todo que é esse nosso modo de organização social. Então, é preciso compensar esse desequilíbrio, né, com o movimento social. Isso é muito curioso, porque geralmente a gente pensa em harmonia como uma coisa assim, sempre em paz, sempre tranquilo, como se fosse um lugar, né, de paz, um estado, né, de sossegou, né? Não, porque se ela é um movimento, no movimento de harmonização pode acontecer alguma tensão, que para alguns pode ser desagradável, como, por exemplo, uma greve ou uma manifestação na Paulista que interrompe o trânsito, né? Ou a ocupação de uma terra para favorecer um assentamento, ou a ocupação de um prédio para favorecer a desapropriação e uma moradia para pessoas sem teto. Então, isso que pode parecer desarmonização, atrito, na verdade é o movimento da própria harmonia, compensando os desequilíbrios. Então, às vezes, o que parece desagradável para alguns, para o todo, é um movimento de harmonização dos desequilíbrios. Abrimos agora, né, um curso de extensão universitária sobre a filosofia do jeito para a psicologia e a educação somática no Brasil, pensando essa questão de um corpo situado. São encontros virtuais, encontros via Meet, do Zoom. Então, se você quer participar desse curso de extensão, me manda um e-mail para contato.fernandacarlosborges@gmail.com. São encontros de 15 em 15 dias, aos sábados de manhã, das 10 a 1, em que a gente estuda essa coisa, tá bom? E são 4 módulos, vai dar ao todo 120 horas, se eu não me engano, 120 horas para a conclusão do curso de extensão. Procurem lá também no canal Filosofia em Movimento, Escola da Tenda no Instagram. Então, é isso, até semana que vem.